Amém, irmãos? Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu confesso que quando o irmão missionário Bruno estava orando, eu vi uma mulher sentada no vaso sanitário, com um semblante muito triste, muito abatido, e saindo muito sangue de dentro dela. Creio eu, assim, que as nossas orações estão trazendo uma alma aí perdida de volta. Eu creio que a oração de um justo pode muitos seus efeitos. E quando a igreja ora, as portas do inferno não vão prevalecer. Amém, irmãos? Glória a Deus. No sábado de manhã, houve uma reunião do Conselho de Pastores de Brusque, aqui, região, e houve aí a posse da nova diretoria. A partir de janeiro tem uma nova diretoria para mais 2 anos. Então, o pastor Fopa deixou a diretoria e o pastor da Casa do Pai vai ser o presidente aí do Conselho de Pastores de Brusque. E o pastor Edson Barney vai ser um dos conselheiros também. Aí vamos estar junto com eles durante 2 anos. E glória a Deus, porque ainda existe alguns pastores unidos, né? Porque é tão difícil, a igreja é muito desunida. Não estou trazendo culpa a 1, 2, né? Estou trazendo culpa a todos, né? A todos os pastores, ou seja, de Brusque, ou do país, ou do mundo, né? Ainda existem muitas divisões, mas o Senhor tem seus planos com todas as coisas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu gostaria de trazer uma palavra hoje, que o Senhor vem falando comigo desde segunda-feira. Nós, como crentes, como verdadeiros homens e mulheres de fé, que cremos no Jesus ressurreto, ressuscitado em carne, porque ainda temos algumas pessoas que creem em Jesus ressuscitado como espírito, mas ele é ressuscitado em carne. Se não fosse assim, Tomé não teria tocado nele. Mas nós temos muitas afrontas, em todas as áreas nós temos afrontas. Já tínhamos antes de ser crente, em algumas áreas, mas como crente, nós temos aí uma nuvem de testemunhas, e temos também um arsenal, um império satânico, usando pessoas para nos afrontar. E não digo só uma afronta pessoal, uma afronta ministerial, uma afronta familiar, uma afronta conjugal, uma afronta sentimental e diversas coisas. E o Senhor ministrou no meu coração e achei, é claro, 12 situações aonde o próprio Jesus foi afrontado, mas ele solucionou e nos traz aí uma direção para nós solucionarmos todas as afrontas que estamos vivendo. Pastor, eu não estou vivendo nenhuma afronta agora. Eu quero dizer para ti que o próprio Jesus falou que dentro da tua casa tu vai ter afronta. Se não tem ainda, vai ter, porque tu vai ser afrontado, porque a espada, ela desce. Escuta só, 12 estratégias para vencer as afrontas. A primeira afronta é o caos. Eu gostaria que você abrisse a sua espada, lá em Marcos capítulo 4, versículo 37. O caos, ele pode ser instalado a qualquer momento. Quando veio a Covid, por exemplo, foi instalado um caos no mundo inteiro. Foi instalado o caos. Nós podemos ter aí, por exemplo, nos Estados Unidos, houve aí um furacão que ia arrasar várias cidades. Foi instalado um caos antes de chegar o furacão. Foi avisado para todo mundo sair de diversos lugares, porque ia vir um furacão, então houve um caos.
E aqui nessa passagem, nós temos um caos. Marcos 4:37 diz assim: e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água o barco. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Sabe o que é que eu vejo aqui, irmãos? Que a tempestade, o caos pode se instalar em qualquer lugar, mas tem um lugar que ele não pode se instalar: dentro de nós. O caos não pode vir para dentro de nós. Por que morreu tanta gente de Covid? Porque o caos entrou nas pessoas. O Covid já tinha ido embora, e tinha um monte de gente ainda escondida, se ainda não tem. Teve muitas pessoas que foram para uma fazenda, e ficaram lá escondidos na fazenda, pegaram o Covid na fazenda. Pegaram o Covid na fazenda. Então, qualquer caos, qualquer situação nas nossas vidas que nós possamos passar, irmãos, a calma de Jesus apagou o caos que estava implantado. Então, sob qualquer caos, não deixe o caos entrar dentro de você. Isso me fez lembrar quando a Angélica estava indo de carro ter o neném, né? Que se instalou um caos dentro do carro, né, Angélica? Começou ali a sangrar e o neném nasceu dentro do carro. O caos estava acontecendo, mas não entrou no coração da Angélica, porque o Senhor estava ali e aquietou aquele caos. Eu pensei nisso. Outra coisa, irmãos, vencer as acusações. Como é, pastor, que nós vencemos as acusações? Eu fui acusado essa semana. Eu fui acusado culpado de uma coisa que eu nem sei que eu fiz. Pessoas acusam. Pessoas vão acusar você. Situações vão acusar você. Você vai ser muitas vezes responsável por uma coisa que você nem está sabendo. Por exemplo, quem já foi aqui acusado de traficar? O pastor Deovaldo já foi acusado de traficar. Já foi acusado. Olha só a estratégia de Jesus Cristo para banir as acusações das nossas vidas. Mateus 27:12. Escuta só, se você não quiser abrir, eu vou ler para você. Mateus 27:12. Ou coloca aí. Coloca aí para nós. Mateus 27:12 diz assim: e sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, não respondeu. Versículo 13. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quando testificam contra ti? Tu não está ouvindo que estão te acusando? Tu não está sabendo que estão falando de ti? Ô Barney, você está sabendo que estão falando de ti? Tu está sabendo que o cara falou lá? Um dia um cara chegou, tinha uma loja de automóveis, e o cara chegou: pastor, o cara comprou, o rapaz que comprou o carro aqui, o fulano de tal, estava lá na outra loja, disse que vai andar com o carro até estourar tudo, porque ele quer que tu leve prejuízo, né? Para não falar outra palavra. Versículo 14. E nem uma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente, que é o próprio Pilatos, estava muito maravilhado. Maravilhado por quê? Porque não via culpa. Sabe por que eu falei para aquele homem?
Glórias a Deus, porque por tão pouco eu conheço o caráter desse homem, desse cidadão. Jesus ficou quieto. Jesus não respondeu, porque não tem que responder nada. Quando te acusam de uma coisa que não é, não é verdade, não precisa falar nada. Quem nos justifica é Jesus Cristo. Nenhuma acusação pode ser contra nós. E outra coisa, o nosso passado está na cruz do Calvário. Sabe o que eu tiro por esta vitória de Jesus aqui? Nem todas as batalhas precisam ser travadas com palavra. O silêncio fala mais. O silêncio fala mais. Sabe aquele confronto que não tem jeito de mudar a mente daquela pessoa que está te confrontando? Fica quieto. O silêncio de Jesus maravilhou Pilatos. Ficou maravilhado com o poder que estava sobre aquele homem, porque não via, são acusações vãs. Já pensou acusar aqui qualquer um de vocês, por exemplo, de algo berrante, mentiroso? Fica quieto, não fala nada. Não fala nada. Outra coisa, vencer com o poder da oração solitária. Vencer com o poder da oração solitária. Veja só o que está escrito em Lucas 5,16. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Por que ele precisava orar? Ele precisava recarregar as baterias. Nem um confronto nós vamos vencer vazio. Se nós estamos cheios de Deus, nós vamos vencer qualquer confronto. Mas vazio não tem como. Sem oração diretamente com o Pai, não tem como. A busca por uma conexão profunda em Deus é que nos dá poder para vencer os confrontos. Lá em Marcos 1,35 diz assim: e levantando-se de manhã, ele dormiu a noite inteira, Jesus, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Ele precisava. Ele sabia que vinha alguma coisa. Quando está tudo calmo, irmãos, vai para o joelho porque vai vir alguma coisa. Vai para o joelho que vai vir alguma coisa. Nós sabemos disso. Vai vir um confronto. Quando vem o confronto, tu está preparado. É como se viesse uma bola, você mata no peito e sai jogando. Agora, se você está despreparado, você vai ser confrontado e vai ser derribado. Escuta só, vencer no meio do sofrimento. Como é que nós vamos vencer o confronto no meio do sofrimento? Porque quando você está sofrendo, parece que vem mais gente te sufocar. O diabo vem com mais força para te matar. E ele vem com força. Quando ele vê que tu está um pouco abatido, ele começa a cercar de todos os lados. É igual o povo quando atravessou o Mar Vermelho, e o povo caminhava no deserto, e tinha uns demônios que ainda tem por aí hoje, e estão dentro das igrejas, chamado Amalequita. Esses Amalequita, eles andavam por detrás do povo de Israel, e o que estavam mais fraco e mais para trás, eles abocanhavam, já estavam sofrendo, eles ali e ali
e matavam, derrubavam os mais fracos. Mas como é que vai vencer no meio do sofrimento? De repente você se encontra com uma notícia de um médico que você está com câncer. Como é que tu vai vencer? A palavra câncer já diz, está morto. A tua mente automaticamente absorve o caos. O caos entrou dentro de ti. Vem um sofrimento, você está sofrendo. Às vezes você foi enganado, ludibriado, roubado. Você está sofrendo. Como é que você vai vencer no sofrimento? Só tem um jeito. Eu lembrei da cruz do Calvário. A cruz do Calvário, ela diz lá assim, Lucas 23, 34. E dizia Jesus, no seu mais alto sofrimento, um sofrimento que nós não íamos aguentar, mas ele já sofreu por nós. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre. Quando Jó orou pelos 3 amigos dele que condenaram ele, mudou o cativeiro dele. Escuta só. Quando Jó orou por aqueles que afrontaram ele no sofrimento, porque ele estava ali com um caco, raspando as feridas do seu corpo, e eles foram lá e acusaram ele. Acusaram, tu deve ter algum pecado, tu deve ter alguma maldade que tu fizesse. Acaso tu quer voltar para o tempo lá de trás? O que tu está pensando? E o cara ali sofrendo. Você pode ler. Você pode ler lá. Está escrito. Quando Jó orou pelos que o acusaram no sofrimento, mudou o cativeiro dele. Mudou o cativeiro dele. Outra coisa, irmãos. Vencer quando não se é compreendido. Quando não somos compreendidos, como é que vamos vencer? Eu estou com uma situação, por exemplo, vou dar um exemplo de qualquer casal aqui, qualquer casal comum. Pastor, eu estou numa situação com meu esposo, eu estou numa situação com meu filho, eu estou numa situação com a minha esposa, com a minha mãe, eu tenho uma situação com ela, eu tenho algo com ela, que não tem jeito. Eu não sou compreendido dentro da minha casa. Eu não sou compreendido por ela. Eu não sou compreendido por ele. Eu ocupo um cargo na igreja, e eu não sou compreendido pelo meu pastor. Eu não sou compreendido pelo outro obreiro, não dá. Como é que vence isso? Quando não se é compreendido. Só tem uma forma. João 14, 8 diz assim. Disse-lhe Filipe. Filipe estava falando para Jesus. Filipe era um dos discípulos. Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos busca, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê, a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Só tem um jeito de vencer quando você não é compreendido, só com amor. Se você não continuar amando e continuar estendendo a sua mão e lutando para que aquela barreira caia, você não vai vencer esse confronto. Um confronto de não ser compreendido. Outra coisa,
vencer as provocações. Quem aqui já não foi provocado? Quem aqui já não foi provocado? Você já foi provocada. Eu já fui provocado. Já fui provocado ministerialmente, como empresário, como pai, já fui confrontado de diversas formas. E como provocado de diversas formas, até num jogo de futebol, fui muito provocado. Normal até. Mas tem coisas que não é normal. São coisas que você vê, tem alguma coisa nesse cidadão. Por que ele se levantou contra mim? Por exemplo, eu escutei de um pastor que tinha alguns pastores que não gostam do pastor Edson Barney. Mas eu não vou querer que todo mundo goste de mim. Acaso todo mundo gosta de você? Agora não precisa me confrontar, para quê? Para que me provocar, né? Para que te provocar? Então, como é que se vende uma provocação? João 8,4 diz assim: e pondo-a no meio. João 8,4 trata do que, pastor? Os doutores da lei trouxeram a prostituta para Jesus, provocando Jesus, e pondo-a no meio disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adulterando, e na lei nos manda Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, provocando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. É claro que Jesus ali, ele não olhou para o erro que estava aquela mulher. Ele olhou para a alma que estava por detrás daquele erro. Uma alma aprisionada no erro. Como é que nós vencemos as provocações? É claro que quando Jesus fala, se te bateres numa face, dê a outra para eles baterem. Irmãos, quando o Senhor fala disso, Ele não fala para quem está lá fora, não. Ele fala para quem está aqui dentro. Ele fala para quem está pagando o preço, irmão. Porque tu quer ser provocado, começa a orar de dia, de noite, de tarde, de manhã. Começa a orar para tu ver. Vê se o diabo não vai te provocar. Eu lembro que eu estava saindo da aldeia dos Ticunas, irmãos. Olha só, eu vou fazer só uma representação para você. O que é uma provocação satânica que eu passei? Nós sabemos que mais ou menos, isso aqui é Manaus. Isso aqui é Manaus. Aqui é Amazonas, na realidade. Aqui é Manaus. Aqui é uma aldeia, que nós estávamos na aldeia Ticunas. Nós estávamos nessa aldeia. O pastor Deusvaldo esteve lá. Nova Nínive. Nós estávamos ali 12 dias. E na época do Covid. E quando nós saímos de barco aqui, pegamos um barco de um peruano, e saímos 6 horas da tarde de um dia, e chegamos 4 horas da tarde do outro dia. Aqui na beira de um barranco, porque não podia parar no porto. Porque os barcos estavam proibidos e o exército estava passando naquele caos. E quando eu saí de lá, o povo Ticunas, aqui é só povo Ticunas, tem quase 15 aldeias de povo Ticunas. E quando eu desci no barranco, que o pessoal estava sendo recolhido, ficou por último eu, o pastor Davi e a pastora Neide. E nós ficamos na beira do barranco, tinha uma rua, e tinha aqueles tuk-tuk que passavam ali, que lá tem aqueles tuk-tuk, porque a Colômbia fica do lado, aqui bem nesse canto aqui. E a Colômbia pode o tuk-tuk, então o tuk-tuk pode entrar no Brasil e sair, entrar e sair. Então nós saímos pelo rio Solimões, mas tinha 2 bêbados debaixo de um coberto. Aí nós nem conhecemos aqueles bêbados, como é que eu vou conhecer 2 bêbados? E de repente aqueles 2 bêbados começaram a jogar pedra em mim. Aí a pastora Neide e o pastor Davi começaram a olhar, e aquele bêbado jogando pedra em mim dizia: tu não gosta dos ticuna, tu não gosta dos ticuna, tu não viesse aqui fazer nada, tu não gosta deles.
como é que eles sabiam que eu estava no povo ticunas? Satanás sabe que você está fazendo para o reino. E ele vai te provocar para ver se tu perde a estribeira e cai fora, desiste. Satanás vai bater na tua porta. Ele vai te provocar, ele vai usar alguém. De repente, até dentro da tua casa. Vai trazer tristeza, provocação. Jesus falou para aqueles homens da lei. E outra coisa, irmãos, dentro da própria igreja, de um contexto geral, pessoas que andam do teu lado estão esperando para você cair. Pessoas já vieram aqui na frente, como é que essa igreja não fechou ainda? Isso é confronto, gente. Já pastor subiu nessa escada e disse assim, o que é que tu está fazendo aí dentro? Isso é confronto, isso é Satanás usando o homem de Deus e achando que estão com a verdade. Quem é que vai proibir o Pedro de pregar? Quem é que vai proibir a Késia de cantar para o Senhor? Quem é que vai proibir a pastora Gertrude de pregar o evangelho em qualquer lugar? Qual documento vai proibir? Hã? Isso é afronta. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Às vezes, eu lembro quando eu entrava na igreja muito abatido, no começo da conversão, porque é um confronto em cima do outro, já quando estamos aqui já no começo mesmo, a luta é pesada. Eu sei disso. O Denner já entrou e saiu naquela porta ali um monte de vezes, durante 1 ano e meio, agora que 2 anos, agora que está vindo. É luta. É confronto. Mas eu digo uma coisa, jamais se sinta mais pecador ou menos pecador de qualquer pessoa. Do que qualquer pessoa. O inferno, escuta só o que o pastor vai falar agora. O inferno, por exemplo, nós estamos aqui na igreja, lá tem um prostíbulo, lá agora estão festejando lá com uma estátua, lá o inferno não está no prostíbulo não, o inferno não está lá não, o inferno está aqui quando tem uma divisão. Aí o inferno está se instalando. Uma pessoa que se rebelia contra a igreja, aí sim está no inferno. Esse é o inferno instalado. Lá eles estão perdidos. Um dos pesos que o próprio Jesus fala, vencer o peso da existência. Nós temos um peso para carregar aqui. Desde que nascemos, nós estamos em luta. Quando nós conseguimos alcançar o óvulo dentro do ventre da nossa mãe, já vencemos uma parte. Quando saímos de dentro do ventre, já vencemos outra. Mas nós temos uma existência toda para ser executada aqui e vencer o peso dessa existência. O próprio Jesus fala sobre isso. Ele fala que todo dia tem seu mal. Pastor, como é que se vence o peso da existência? Que tem dia que parece que eu acordo mais cansada do que quando eu fui dormir. Quem já aconteceu isso aí? Peso da existência. Escuta só. Enquanto o mundo cobra mais em tudo, porque o mundo nos cobra. O mundo nos cobra, Carlos. O mundo tem te cobrado. Tu tem que pagar o teu imposto, tu tem que pagar a tua luz, tu tem que pagar a tua água, tu tem que andar na rua no lado certo, tu tem que isso, tu tem que aquilo. Fora o que tu não pode mais fazer. Tu não pode falar mais qualquer coisa. Se eu ligar e chatear uma pessoa, é capaz de ser processado.
E tem o peso da existência, tu tem que carregar o teu corpo. Todo dia tu tem que dar água para o teu corpo. Todo dia tu tem que dar alimento para o teu corpo. Todos os dias tu tem que cuidar de ti, tu tem que vigiar. Tem um peso a tua existência. Tem um peso. Aí, em Mateus 11, 28, Jesus fala o seguinte: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele nos convida a viver com a paz que só existe nele. Tudo é peso. Você pode conseguir ser o homem mais rico do mundo, vai ser um peso maior para você. Você pode fazer a maior conquista do mundo, ser a pessoa mais sábia. Nós falamos sobre isso. Salomão tentou encontrar felicidade, alegria. Na própria sabedoria ele encontrou loucura. O peso da existência. Só tem um lugar de descanso. Só tem uma forma de vencer o confronto da existência, que é com muita alegria que vivemos, que assim como o profeta falou aqui, glória a Deus o dia que eu parti para a glória. Glória a Deus. Então esse peso, ele fica em Jesus. Ele é a saída. A nossa existência não é mais nossa. Um dia nós dissemos: nós te queremos, Jesus. Espírito Santo, dirige a minha vida. Que o teu nome seja glorificado na minha vida. Que o teu nome seja exaltado pela minha boca. E que eu diminua ao ponto de entender o quão grande tu és. Porque se eu não diminuir, eu não vou entender quem é Ele. Outro confronto difícil, momento da decisão. Pastor, eu tenho problema de tomar decisão. E nós vivemos as nossas decisões, hein? Você já observou que em casamento o senhor não fala muita coisa, não? Você escolhe, nós temos aí livre-arbítrio, você escolhe a esposa, você vai ter que cuidar dela até o fim, a não ser que ela tome outro partido, né? E assim a mulher também. Tem separação aí que o Senhor não separou não, hein? Deus não separou não. Tem muitas coisas que nós não entendemos ainda. Porque quando Jesus fala para os discípulos, ó, eu tenho muito para vos revelar ainda. Muito. Talvez ele teria muita coisa já para deixar escrito para nós. Mas vós não estáis preparados. De repente hoje não estamos preparados para saber. Porque a palavra de Deus também fala. Nem o louco errará o caminho. Nem o mais louco, mas que pela fé ele não vai errar o caminho, que ele sabe o caminho. Escuta só. Lucas 6:12. E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte orar e passou a noite em oração a Deus. Quem? Jesus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Ele tinha muitos discípulos, ele escolheu 12. Passou a noite orando para ver. E eu falo como pastor. Muitas vezes a gente vai pelos dons,
vai pelo que a pessoa tem de potencial aos nossos olhos, mas não ora para escolher o que verdadeiramente foi chamado e escolhido. E daí nós, pagamos um preço, né, pastor Deusvaldo? Ele tem mais experiência que eu nisso. Samuel foi pelo mais forte da casa de Jessé, mas o Senhor foi pelo coração da casa de Jessé. Como temos problemas de tomar decisões, irmãos. Até na compra de alguma coisa. Nós chegamos hoje, porque hoje o mercado, ele é uma vitrine só de fora a fora. Eu lembro que antigamente tinha o sapato preto e o sapato marrom. Outro comprava o preto ou marrom. Tinha duas marcas lá. Tinha o mocassim ou o social. Então tu ia lá, escolhia um e levava. Hoje tem, fora o que tem na internet. Nós se embabacamos para escolher. Nós temos que entender o seguinte, que a nossa ansiedade não pode influenciar as nossas decisões. Jesus não se encontrou ansioso, ele foi para a oração. E ele tomou a decisão certa. 9, vencer as divisões. Que coisa difícil. Como é que nós vamos vencer o confronto da divisão? Pastor, tem uma divisão lá em casa. As minhas 2 filhas, uma divisão, uma coisa de doido. Assim como tem toda a família, né? Quando os pais começam a morrer, um morre, o outro está doente, uma brigaçada por causa do dinheiro. Glória a Deus que eu só tenho um filho. Não vai dar briga. Assim, nós vivemos divisões no trabalho. Tem divisão no trabalho. É um querendo derrubar o outro para pegar o cargo do outro. Nós temos divisão na escola, tem divisão, em qualquer lugar tem divisão. Dentro da igreja não tem divisão, graças a Deus, não tem divisão. Então nós não temos problema. Mas, como vencer as divisões? Pastor, tem solução? Tem. Sabe o que eu vi sobre as divisões? Mateus 5:9. Escuta só o que Jesus fala no Sermão da Montanha. Gente, a divisão leva nós para o inferno rapidinho. Escuta só. Mateus 5:9. Bem-aventurados, coloca ali, os pacificadores, porque eles serão chamados filhos. Quer dizer que o resto não vai ser chamado? Não. Quem faz divisão não vai ser chamado filho de Deus. O Senhor fala assim, 6 coisas eu me aborreço, e uma eu abomino, a divisão, a contenda. Que nós não sejamos provocadores de divisão. Escuta só, muitos preferem construir muros em vez de pontes diante das divisões. Pastor Deusvaldo, está acontecendo um negócio lá na igreja, assim, tem lá a turma do João e a turma do Antônio lá, e eles estão querendo derrubar um outro para ver se o pastor morrer, quem vai pegar o lugar do pastor. Aí o pastor Deusvaldo, como ele é um contendeiro, ele diz assim, não, faz o seguinte, tu vê qual é o lado mais forte, e tu fica com eles, porque daí tu vai se dar bem, entendeu? Mas o pastor Deusvaldo, como é um homem de Deus, ele vai me fazer o quê? Ele não vai construir uma barreira, ele vai construir uma ponte. Vamos unir esse povo, vamos trazer o povo para Jesus.
Vamos trazer o povo para se confessar e se derramar em lágrima. Vamos construir uma ponte na divisão. Pastor, eu até estou vindo tocar na igreja do Senhor, mas quando o fulano toca não dá, pastor. Eu não consigo ficar ao lado dele, eu não consigo nem cantar com ele. Ou seja, qualquer outra coisa. Aí o pastor vai lá provocar uma divisão? Não, o pastor vai construir uma ponte. Uma mulher de Deus e um homem de Deus vai construir uma ponte, uma solução. Vamos orar por ele, vamos orar pela situação. Não vamos construir muro, vamos construir ponte. 10, estamos quase acabando. Vencer a incerteza do amanhã. Irmãos, em Mateus 6,34 diz assim, ó: não vos aquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia seu mal. A ansiedade é normal quando queremos carregar a nossa própria vida nos nossos braços. Não dá certo. Amanhã a Deus pertence. Não tem jeito de resolver hoje o que vai acontecer amanhã. Não sabemos se vamos acordar amanhã. Não sabemos se o governo desse país no mês que vem não vai acabar com os cultos. Que já tem uma lei tramitando contra o evangelismo. Já tem uma lei tramitando. Para quem não sabe, nas aldeias já não pode mais. Por exemplo, a Deus é gracioso hoje abrir um orfanato e bancar o orfanato todinho. Vamos supor que a gente abra um orfanato em qualquer lugar do país. E nós bancamos, aí com as ofertas, com os dízimos da casa, nós bancamos o orfanato. Nós não podemos evangelizar nenhuma criança daquela ali, porque se ele souber, eles fecham o orfanato no mesmo dia. Essa lei já existe. Essa lei já existe. Por exemplo, eu como pastor, você como membro, como cristão, você dentro de uma aldeia evangelizar, você não pode mais. Está lá o STF já carimbou. 11, vencer o deserto. Quantos desertos já passamos, né, Késia? Quanto deserto já? Quem aqui já passou fome? Pouca gente, né? Mas se você for lá para o norte, nordeste, né, é igual tentar se matar, tirar a própria vida. Olha, tinha uma sala com 15 pessoas, só um não levantou, os 14 já tentaram tirar a própria vida. Então é uma coisa diabólica mesmo, para aqueles lados lá que a gente vai. Em Mateus 4:1 diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Se Jesus quisesse, ele não precisava ter ido para o deserto. Ele podia ter pegado um atalho. Mas ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Exatamente no dia que ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Ali o Espírito levou ele para o deserto. E quando ele saiu no 40º dia do deserto, que ele foi alimentado pelos anjos, ele falou: é chegado o reino dos céus, arrependei-vos. Irmãos, o 12º e último confronto que o pastor anotou aqui, para mim foi o mais difícil e é ainda o mais difícil da minha vida. Para um crente, para um homem de Deus, uma mulher de Deus, seja quem ela for, se é pastor ou se não é, mas se é uma mulher que tem um compromisso com Deus, o confronto mais difícil que tem é vencer a vergonha do pecado.
eu saio de uma carnificina, entro aqui na igreja, como é que eu vou subir aqui? Mesmo sendo pecador, que eu sei que sou pecador. Como é que eu vou vencer um pecado? Com que cara que eu venço? Saio, por exemplo, vamos falar de uma palavra forte aqui, de um adultério, por exemplo, e subo ali como? Como é que eu vou vencer isso aqui? Se eu sou crente, eu não consigo subir aqui. Eu vou andar de arrasto lá em cima. Vai ter peso. E outra coisa, Deus sabe. E o diabo acusa. Seja qualquer pecado, vamos supor que você matou uma pessoa. Vamos supor que atravessou a pessoa até na tua frente, ali, aqui na BR. Você passou por cima dela. Você não teve culpa que ela atravessou. Mas só pode andar 60. E se você estava 70, como é que fica? Você assassinou ela. Como é que tu vai carregar isso? Esse é o confronto mais difícil da vida de uma pessoa. Como é que tu vai andar dentro da tua casa? Como é que tu vai andar dentro de direcionar os teus filhos, que os teus filhos sabem o que tu está fazendo? Eu entrei numa casa aqui, esse homem morreu. Ele nunca pisou aqui, mas eu evangelizava ele, irmãos. Tem uma porção de gente que evangeliza aí, mas não vem na igreja, não. Jesus evangelizava Nicodemos na madrugada. Eu entrei na casa dele, o Espírito Santo falou na hora. Eu disse, ô irmão, falei o nome dele, né? Não vou falar porque é uma pessoa conhecida da cidade, morreu ano passado. Tu tem um confronto sério com o teu filho, rapaz. O filho dele, um homem de 50 anos. Ele sabia que o pai ia no prostíbulo. Não conseguia perdoar o pai. Carregava aquela amargura, porque viu o pai. E ele endeusava o pai dele. E aquele homem era triste por isso. Não conseguia carregar o erro dele. É um confronto difícil para carregar, irmãos. Pastor, como é que vamos vencer isso? Nós temos que vencer isso, sim. Uma vez eu fui para minha casa, triste, eu desci desse altar aqui. Eu fui triste, por quê? Porque o Espírito Santo não falou nada comigo aqui em cima. Eu entrei gelado, saí gelado e deixei a igreja toda gelada. Eu não conseguia dormir de tanta aflição. Aí eu liguei para um pastor, amigo meu, eu disse, pastor, o que eu faço? Eu disse, rapaz, já aconteceu comigo 3 vezes, pastor. Sabe o que eu fiz? Eu fui para o joelho e continuei, não tenho o que fazer. Gênesis 3:8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Escuta só isso aqui. Porque a gente lê, mas não escuta. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás, Adão? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim. Só soar a voz de Deus. O crente tem que se esconder mesmo. Eu lembro um dia de uma situação minha que eu estava mais pesado do que, eu não sei o que tem de maior peso na face da terra, um elefante talvez, sei lá,
um tanque de guerra. Uma mensagem no meu celular. O salário do pecado é a morte. Hã? Como é que vamos vencer isso? E disse Adão: ouvi a tua voz soar no jardim, me escondi. E temi porque estava nu, e escondi-me. Ele sempre andou nu, mas naquele dia ele viu que ele estava nu. Primeira de João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-no mentirosos, e a sua palavra não está em nós. Eu lembro quando eu ia na casa de recuperação do pastor Quirino. Eu lembro quando eu ia lá, pastor Arnoldo. Eu sempre me apresentei como pecador naquela casa. E há um outro moço, chamado Aurélio, que eu comecei a levar ele para pregar lá também. Também se apresentava como pecador. Sabe o que aqueles drogados, aqueles homens que estavam em desespero lá com a alma trancada, sabe o que eles falavam? Pastor Barney, nós só gostamos que o senhor e o Aurélio venham aqui pregar. Porque os outros pastores se apresentam como nós somos lixo. Quem é que é mais lixo? Quem é que é mais do que quem? Eu sou mais que vocês aonde? Nós temos que vencer esse estágio da nossa vida. Cid, pecou Cid. Pastor, eu fiz isso, pastor. Vamos orar aqui e vamos prosseguir, Cid. Não vamos desistir, não. Meu casamento não deu certo, pastor. Vamos prosseguir. Vamos vencer esse confronto que é o pecado, porque pecamos todos os dias, mas temos que vencer ele. Porque o que acontece? Esse pecado nos anula. Lá em Lucas 23, 42, vamos se colocar de pé. Grupo de louvor. Lucas 23, 42 diz assim: e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim, o ladrão na cruz, quando vieres em teu reino. Escuta só, não é quando tu vai no teu reino, quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Esse homem se humilhou. E digo mais para vocês, irmãos, nós não temos que se humilhar e baixar o nariz para ninguém aí na rua, não. Agora para o Senhor sim. Para Ele sim, porque Ele sabe de toda a verdade. Foi Ele que nos construiu. Ele sabe o defeito que está aqui dentro. Nós podemos sim vencer o caos, vencer as acusações, vencer o sofrimento, vencer quando não somos compreendidos,
vencer as provocações, vencer o peso da existência, porque quando estamos com Jesus, é alegria viver, porque a alegria dele é a nossa força. Também podemos vencer as nossas decisões, podemos vencer as divisões, irmãos. Tem como vencer? Tem. Vamos construir uma ponte, não muros. Pode ser que nós temos até uma divisão entre nós e Deus. Tem alguma coisa dividindo aí, porque parece que a minha oração não está chegando. Não vou colocar mais barreira não, vou me humilhar que nem esse ladrão. Ele construiu a ponte mais certeira, porque só tem um jeito: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Nós vamos sim vencer o deserto, e a vergonha do nosso pecado, glória a Deus, já está na cruz do Calvário. Ele é o que ressuscitou, Ele é o nosso remidor, Ele é aquele que nos tirou do mundo e nos trouxe para perto dele, porque estávamos cansados, mas o fardo dele é leve, e nós estamos aqui aprendendo dele, para que possamos também um dia negar-nos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguir ele. Amém, irmãos?